Pois é, Cabrina, amanhã estaremos batendo um papo, vamos falar sobre o futebol brasileiro, sobre as coisas atuais e, aliás, eu já estava com saudade de bater um papinho com o povo brasileiro. Até amanhã, hein? Até amanhã, Rei. Tá no ar? Boa noite, amigos de todo o Brasil. Conforme você pode perceber, está aqui simplesmente o rei, Edson Arantes do Nascimento. Todo mundo admira o mito, mas a gente que pôde conviver um pouco com ele, a gente pode dizer com muita segurança e com muita modéstia também. O ser humano é realmente maravilhoso. Pelé, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, é uma satisfação estar aqui. E você sabe que quando você fala que nós admiramos muito, pô, eu é que tenho a honra de estar aqui porque você é minha cria, né? Muito obrigado, Pelé. Pelé, daqui a alguns meses você vai fazer 50 anos de idade, meio século. Jubileu de ouro. Jubileu de ouro. Então, no seu primeiro meio século, você foi um grande vencedor, o maior vencedor desse planeta. O que você quer fazer nos próximos 50 anos? Bom, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de fazer, mas se pudesse dar uma melhor, entende, vida para o povo brasileiro, de uma maneira geral, principalmente na educação, e começando pelas crianças, né? Se eu pudesse, tivesse a palavra mágica, se o plano Collor desse certo e a inflação ficasse onde está e o povo brasileiro... Você votou no Collor? Tudo isso eu gostaria de ficar. Você votou no Collor? O voto é secreto, você sabe. Mesmo depois das eleições. Mas eu estou lutando e achando que nós devemos apoiar o Collor. Você está porque o governo, né? Porque não tinha jeito, tinha que se tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão, teve coragem, não é? Porque muitos passaram lá e não teve coragem de tomar essa decisão. Até na época dos militares não tiveram uma coragem como essa. Então nós temos que apoiá-lo porque tem que dar certo. Pelé, você sabe que durante a nossa preparação para a Copa do Mundo, a gente colocou alguns clipes da sua participação em todos os mundiais. Nós selecionamos um que nós achamos muito bonito. Quer ver? A Copa de 70 no México parecia um mundo de sonhos. A cada jogo do Brasil acontecia alguma coisa inesperada. Coisas que pareciam sair da imaginação de um grande ficcionista. Logo no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, o Brasil tocava a bola no meio de campo e empatava em 1-1. Pelé pegou a bola, olhou para os lados e, como se tivesse ficado louco, chutou para frente. Quando todos voltaram à realidade, a bola encobria Victor e por pouco não entrava. A seguir, no jogo contra a Inglaterra, Carlos Alberto lança Jairzinho pela direita e recomeçava o sonho. Jair cruza, Pelé sobe e Banks faz a maior defesa de todas as Copas. Aí, no jogo contra o Peru, Pelé entra livre e chuta. Na trave, na volta um toque de calcanhar para Tostão, mas não dá tempo. E no jogo contra o Uruguai, o sonho foi maior. Primeiro, esse chute de primeira num tiro de meta do grande Mazurkiewicz. E depois, o maior drible da história do futebol. Uma obra-prima que só uma fantasia poderia imaginar. Vibra, negão! Aqui todas essas bolas entraram. Foi só um sonho, o sonho mais bonito do mundo. É sempre bom a gente lembrar, inclusive, estatística. No tempo que o Pelé jogava na seleção brasileira, em cada 10 jogos, o Brasil ganhava 8. Hoje em dia, em cada 10 jogos, a seleção ganha 6. E o Pelé fez 97 gols pela seleção e é o maior artilheiro do Brasil em todos os tempos. O Zico é o segundo da história. Agora, quando o Pelé jogava, mais 3 contemporâneos dele foram também artilheiros. Jairzinho, Rivelino e o Tostão. Isso quer dizer que nem rei pode ser faminha. Eu acho que eu sempre procurava jogar para o time, jogar para a equipe. E os gols saíam porque tinham que sair. Agora, o que é engraçado nesses lances que você mostrou, às vezes eu fico em dúvida se eu queria que entrasse essa bola que nós vimos ou não. Porque gols que eu fiz, talvez bonitos, não são tão lembrados, já foram esquecidos. E esses que não saíram dos gols, até hoje o pessoal lembra. Então eu não sei agora como escolher. Às vezes o defeito é melhor do que a perfeição. Às vezes chegamos a isso.
Pelé, outro dia o Tostão disse, né, que o Tostão ele praticamente renegou a sua condição de ídolo para ser simplesmente um médico. E ele disse que o Pelé, por exemplo, não conseguiria mais voltar a ser o Edson, porque Pelé transcende a tudo. Você consegue ser o Edson ainda? Eu procuro, entende, trabalhar com as duas pessoas. Eu Existe o Edson já em você alcancei esse equilíbrio, graças a Deus. O Edson ainda está aqui. É evidente que há momentos que não tem condições de você entrar ou chegar com o Edson. Mas pode estar certo, e muita gente que me conhece sabe que eu consegui esse equilíbrio. Tem momentos que é o Edson, tem momentos que é o Pelé, porque uma simples explicação. O Edson é uma pessoa que vai morrer, que tem sentimentos, que gosta, mortal, né? Que está com 50 anos. O Pelé é imortal, entende? O Pelé é uma... Agora, não se fala Pelé, falou tudo. Mas acontece é que quem carrega o Pelé é o Edson. Pelé é uma pessoa muito especial que quer fazer uma pergunta para você. A Mara Maravilha. Olha, eu tenho 22 anos, eu sou noiva e eu acho que eu demorei muito de encontrar a minha cara metade. Mas se eu não me engano, o Pelé já passou dos 40 e até hoje ele troca demais. Por quê? Você não se encontra, assim, sentimentalmente? Ela disse que eu já passei dos 40 boazinha, já passei bastante. É que você está bem, né? É que eu sou jovem aqui, as pessoas às vezes esquecem, né? Mas o problema é o seguinte, a Marinha, ela disse que encontrou a cara metade dela agora, ela é uma menina que começou a aparecer agora, né? E eu já soube de muitos namorados delas que não eram verdadeiros, né? Na revista, entendeu? Na revista de fofoca. E a mesma coisa acontece com o Pelé, tem um monte de namoradas que supostamente poderiam ser garotas que estavam com o Pelé em fotografia, que não tinha nada a ver, entende? Certo. Pelé, você disse que ainda consegue ser o Edson. Então, se o Edson tivesse sentado aqui no meu lugar, no lugar do Cabrini, o que o Edson perguntaria ao Pelé? Olha, sabe o que é uma boa pergunta? Eu ia perguntar para o Pelé se é muito difícil ser Pelé. É mesmo? E o Pelé responderia o quê? Olha, Edson, tem coisas que só Deus pode explicar. Ser Pelé, né? Pelé, ontem o Sampdoria do Toninho Cerezo foi campeão da Recopa. Vamos ver agora com o Ivo Morgante como foram esses gols. Vamos lá então, Cabrini. Mas antes, vamos ver o empate entre Corinthians e Português ontem à noite no Pacaembu. Com esse empate, o Corinthians é líder por pontos ganhos. Vamos então aos gols. Falha tripla da defesa do Corinthians. Marcelo dá de presente, Guinei só olha e o goleiro Ronaldo deixa o atacante Simval tocar entre suas pernas. Uma vergonha. Mas o ponta Fabinho e o volante Jairo resgataram a honra corintiana com este belo gol. Veja de outro ângulo o golaço de Jairo. Final 1-1. Festa brasileira na Europa. Sampdoria, time de Toninho Cerezo, é a campeã da Recopa. A equipe italiana derrotou o Anderlecht da Bélgica por 2-0 e conquistou seu primeiro título internacional. Os dois gols saíram na prorrogação. Salsano acerta um belo chute. O goleiro não segura. A bola bate na trave. Gianluca Vialli divide com o goleiro e faz 1-0. Vamos voltar, você está muito bem acompanhado hoje, né? Volta então. Melhor impossível. Pelé, tem uma pergunta que o pessoal faz muito pra gente na rua, no Tempo de Santos. É verdade que o dinheiro que você deu para a diretoria para ajudar os times juvenis foi desviado para o time profissional? E que você parou de colaborar com o Santos, o seu Santos, por causa disso? Não, não foi bem assim. É bom esclarecer rapidinho para que entenda. Na época que o Manuel Sá entrou de presidente do Santos Futebol Clube, ele tinha muita amizade conosco, porque nessa época eu estava fazendo publicidade para a firma dele. E o doutor Samir, que era diretor do Santos, que era amigo dele também, que é o meu advogado, chegou em casa e falou, olha, o Manuel pediu uma ajuda, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, olha, só tem uma maneira de eu poder ajudar o Santos, é de começar tudo de novo. A gente começar a trabalhar no infantil, juvenil, como era no tempo que eu cheguei no Santos. Porque foi abandonado esse setor. Aí o Manuel Sá falou, tá bom, vamos fazer isso. Então, você sabe que eu tenho um contrato no exterior. Eu viajo muito, tenho compromissos ainda, e eu não podia dar tempo integral. Aí arrumamos uma escola, uma casa, alugamos uma casa, pegamos alguns dos garotos, botamos na casa para treinar, para ficar lá, tipo escolinha. Peguei alguns patrocinadores, aí viajei. Quando eu voltei, eles estavam usando o dinheiro dos patrocinadores no profissional. E
um tratado que nós tínhamos que não iria se contratar jogador de mais de 25 anos, que era para pegar do juvenil e até 25 anos. Quando eu voltei, quase todos aqueles jogadores mais antigos, jogadores que já estavam parando, tinha uns 4 ou 5 que estavam no Santos. Então eu achei que não era justo isso. Obrigado, Pelé. Você que é um homem de televisão, chama o comercial pra gente então, Pelé. Qual comercial que eu vou chamar? Olha, nós temos que faturar, vocês vão me desculpar, mas nós temos que faturar os comerciais. Estamos de volta com o nosso SBT Esporte especial com o Rei Pelé. E um conhecido, um velho conhecido das crianças, quer fazer uma pergunta para o Pelé. É o Bozo. Vamos ver, Bozo. Pelé, como você sabe, o meu público infantil vai de 0 a 10 anos. E todas essas crianças te adoram demais, mesmo sem ter visto o seu futebol. Você tem uma explicação para isso? É difícil explicar, né? Acho que é um mito, né? O mito Pelé, os pais acompanharam o futebol, então acho que as crianças trazem isso. Agora, o que me assusta e ao mesmo tempo me gratifica, mas eu fico assustado com a responsabilidade, é que acontece isso na China, acontece isso na Rússia, lugar onde a informação não é, entende, tão fácil chegar. Agora, isso me faz viver, isso me dá força para lutar cada vez mais para que a gente possa melhorar a situação das crianças no Brasil. E atenção, agora com exclusividade para todo o Brasil, Pelé vai falar aqui o que não fala em outros lugares. Ou seja, Pelé vai escalar aqui no SBT a sua seleção brasileira. Bom, a minha seleção, no momento... Vamos lá, goleiro. Não, bom, isso eu não faço em lugar nenhum, você sabe, você já disse. Eu acho que a seleção é a seleção boa. O goleiro, naturalmente, o melhor que nós temos é o Tafarel. Agora, todas as épocas de seleções tem esse problema em cima do técnico, porque cada um gosta de um jogador. E o técnico, às vezes, deixa de chamar certos jogadores. Por exemplo, se eu fosse o técnico agora, por exemplo, se eu fosse o técnico agora, alguns jogadores que não estão na seleção, se eu fosse o técnico, por exemplo, minha maneira de entender, o Mirandinha já jogou na Inglaterra, já conhece futebol Teria um lugar pra europeu. ele? Então, o Mirandinha estaria entre os 22, entende? 22. Então, isso é o que eu falo. O Júlio César estaria na sua seleção? O Júlio César é um jogador que estaria no João 22. Paulo também? Que são os mais O João Paulo, eu Não. não tenho visto o João Paulo jogar ao vivo, algumas partidas. Entendeu? São, por exemplo, meio de campo, o Cuca seria um jogador Agora, que eu fazer aproveitaria. uma pergunta Agora, pra você. é difícil você fazer uma seleção, porque nessa época, para você conseguir a unanimidade, entende? Agradar ao Brasil inteiro, é difícil, porque cada um é um técnico no Brasil, né? Agora, Pelé, você que é a maior autoridade de futebol do mundo todo, às vezes evita, por exemplo, escalar, falar. Por que você, que é o Pelé, ninguém tem mais direito de falar do que você, às vezes evita falar? Não, eu só falo quando eu tenho certeza daquilo que eu vou falar, porque eu falo e responsabilizo. Quando eu não tenho certeza, eu não tenho muito conhecimento, por exemplo, você falou para escalar a seleção brasileira, eu tenho ficado fora, vou e volto, eu não vi todas as partidas, não vi todos os times, então eu não posso ser Quem injusto jogar com com Líbia, ninguém, por exemplo? né? Não? Bom, eu não me preocupava em jogar com o líbero, porque eu não acho que nós precisávamos jogar com o líbero. Se preocupar em defender, tudo bem. Como a seleção de 70, às vezes ficava os 11 no nosso campo. A gente se defendia. Tá certo. Pelé, vamos para Teresópolis, já que a gente está falando de seleção brasileira. Vamos ver com o nosso Ceará como vão as coisas por aí, Ceará. Boa noite. Boa noite, Cabrini. A seleção, a gente deveria falar de futebol, mas infelizmente o que aconteceu hoje de informação aqui foi fora do campo. Todo mundo viu nos jornais uma foto dos jogadores com a mão no peito assim, tampando o patrocinador. Eles querem mais dinheiro pelo patrocínio, acham que está muito pouco. E agora, nesse momento, Careca, Ricardo Gomes, Alemão e Dunga estão reunidos para acertar, inclusive, mais coisas a respeito disso. Outra notícia a respeito do Careca é que ele está doando todo o seu prêmio, já que eles querem mais prêmio, para instituições de caridade em Campinas. Tudo que ele ganhar na seleção, ele vai doar para as instituições de caridade. Essa é a grande notícia. E tem mais uma a respeito do Careca. Me parece que o Pelé, essa notícia que apareceu por aqui, o Pelé está aí, vamos perguntar. Me parece que o Pelé estaria levando o Careca na próxima temporada para o futebol americano. Pelé, você está levando o Careca para os Estados Unidos? Não, isso não é verdade. Não é verídico, isso é onda. Pelé, o que você acha dessa polêmica toda dos prêmios? Como é que você agia no seu tempo? Bom, eu tive uma maneira de conduzir a minha vida dentro do futebol. Eu, antes da Copa, antes do campeonato, antes de assinar o contrato, eu exigia tudo. Aí depois que eu colocava a minha assinatura
ou a minha palavra, aí eu esperava acabar, entende, o campeonato ou acabar a Copa do Mundo. Eu acho que realmente é negativo, é contraproducente no momento que você está precisando se concentrar, né, no jogo, você está se preocupando com contratos de publicidade. Isso já deveria ter acertado antes de vir para a seleção. Mas acontece, né? É lamentável que aconteça isso, mas acontece. E os jogadores, naturalmente, têm que lutar pelo deles, né? Têm que saber exatamente o que está acontecendo. Então, para encerrar, Pelé, você confia nessa seleção? Você acha que a gente vai ser campeão? Eu sempre confio na seleção brasileira. Eu acho que a camisa amarelinha, quando entra em campo, seja com qual for os jogadores, há um respeito, as equipes tremem. Então eu confio na seleção brasileira. Pelé, muito obrigado pela sua presença e nós, se você confia, nós também confiamos, não tem a menor dúvida. O SBT Esporte volta amanhã nesse mesmo horário. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Pelé, mais uma vez.